convite, irmãos, vamos adorar a Deus. Estamos, mais uma vez, em um formato diferente. Em função das chuvas, não foi possível transmitirmos o culto, a EBD, no horário que nós costumamos fazer, mas nós vamos fazer dessa forma, fazer uma gravação do culto e mais tarde, ou seja, nesse horário aí que você está assistindo, fazer o lançamento do vídeo e você vai poder participar da nossa EBD, não no horário que nós estamos acostumados, mas um pouco mais tarde, ou até em outro dia, né, se não foi possível você assistir agora no domingo. Nós vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor, né, pela bênção dEle conduzir as nossas vidas por meio de todos os desafios, das dificuldades e também das vitórias que Ele tem nos dado. Mesmo você assistindo esse vídeo aí, gostaria que você se aquietasse, que você orasse comigo neste momento, para que tudo aquilo que nós vamos fazer aqui, que está chegando a você neste momento aí, que seja uma bênção na sua vida, que seja edificante, que seja transformador, tanto esses cânticos, as orações, a leitura bíblica e a lição da nossa escola bíblica dominical. Oremos, portanto, ao Senhor. Pai, glorificado seja o Teu nome. Obrigado, Pai Santo, por esta manhã, por este dia que o Senhor está nos dando. Obrigado pelos nossos irmãos que estão participando, assistindo esse vídeo, talvez em outro momento, talvez até em outro dia, mas que o cuidado do Senhor esteja presente na vida dele. Que tudo que nós iremos fazer, Pai Santo, edifique a todos nós, que seja transformador, Pai Santo. Nós te pedimos que o Senhor continue nos sustentando, nos ajudando, Pai Santo, a passar por esta tempestade, por esta crise, talvez por esta provação, de uma maneira tal, Pai, que a nossa fé se torne mais sólida, que nós alcancemos mais maturidades na nossa jornada com Jesus, que aquilo que é desagradável, aquilo que tem nos incomodado, que tem nos preocupado, que tem nos entristecido, possa se transformar em algo proveitoso, Pai, para a nossa jornada com Jesus. Obrigado. Cuida do Teu povo, cuida da Tua igreja, cuida dos nossos irmãos e irmãs espalhados por todos os lugares da terra, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Antes de voltar para uma canção, gostaria de fazer a lembrança do início do Salmo 92, que para mim é muito significativo para esses dias e para o que nós estamos fazendo agora aqui neste momento. Como é bom, diz o salmista, render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã, que é esse momento que nós estamos aqui, o Teu amor leal, e de noite, mais tarde, nós estaremos mais uma vez aqui também para anunciar a fidelidade do Senhor. Ao som da lira, que eu vou dizer aqui que é ao som do teclado, ao som da lira de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa, que eu vou colocar aqui o carrom, e da voz da nossa irmã Francisca, junto com o nosso irmão Leônidas, que está aqui cantando louvores de exaltação ao nome do nosso Deus. Que o Senhor vos abençoe, irmãos, com tudo o que irá acontecer aqui neste momento. Que esse vídeo seja uma bênção na vida de todos vocês, de outros irmãos e irmãs que irão assistir em todos os lugares onde esta gravação chegar. Passo novamente para os nossos irmãos para mais uma canção de louvor ao nosso Deus.
espírito e em verdade te adoramos, te adoramos em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar diante do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é te adorar, ministrando louvor. Meu prazer é te louvar, ministrando louvor. Meu prazer é te louvar, ministrando louvor. Em espírito e verdade, ministrando louvor. Amém, amém. Em espírito e em verdade, nós ministramos louvores ao nosso Deus. Irmãos, hoje é um dia muito especial, o Dia das Mães,
E apesar do nosso distanciamento, as nossas mamães aí estão em casa. Só temos aqui 2 mamães aqui conosco, 3 mamães aqui com Francisca, mas as demais mamães da nossa igreja estão nas suas casas e nós temos um presente especial para elas. Vamos apresentar neste momento um vídeo de algumas crianças da nossa igreja, apenas me parece que é o infantil 1, mas é para todas as mães de todos os filhos, desde filhos menorzinhos, bebês, até os filhos adultos. Sinta-se homenageada, abraçada pela nossa igreja e pelos seus filhos, distantes ou próximos que eles estão aí de vocês. Vamos ouvir. Dois, 3, 4, gravando. Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Eu te amo, minha mãe. Boa, boa. Feliz Dia das Mães. Eu, Richard Rosa, amamos a senhora. Mãe, feliz o Dia das Mães. Eu te amo. A senhora é a melhor mãe do mundo. Beijo, tchau. Mãe, eu sou seu fruto. Feliz Dia das Mães. Te amo. Beijo. Mãe, nós te amamos muito e quero agradecer a Deus por ter colocado a senhora em nossas vidas. Você é um presente para todos nós e eu não imagino minha vida sem a senhora. Nós te amamos muito. Mãe, sabe, eu quero te dizer uma coisa. Feliz Dia das Mães! Nós te amamos muito! Mãe, Julinho, feliz Dia 2. das Mães. Beijo. Beijo, te amo, obrigada. Minha mãe me dá abraços, comidinhas e beijinhos. O que eu mais gosto da minha mãe é que ela, assim, é uma pessoa muito legal, ela faz comida pra mim, é uma coisa muito legal, eu gosto muito dela e ela fez muita coisa por mim. Mãe, eu agradeço por tudo que a senhora tem tirado na nossa vida. Eu agradeço por tudo mesmo. Que Deus possa te dar um bom aniversário e um bom e feliz Dia das Mães. Eu amo muito a senhora. Beijo, tchau, tchau. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Oi, mamãe Cibi, tudo bem com vocês? Eu queria desejar um feliz Dia das Mães e, com fé em Deus, já já a gente vai se ver. Vamos combater o coronavírus e lavar as mãos muito bem. Um super beijo e tchau. Dia das Mães, minha mãe é muito especial pra mim. Beijos. Eu te amo. Mamãe, eu te amo. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Te amo, minha mãe. Te amo, mamãe. Feliz Dia das Mães. Oi, mamãe. Feliz Dia das Mães. Beijo. Tchau. Oi, mamãe. Feliz dia, mamãe. Beijo. Oi, mãe. Feliz Dia das Mães. Te amo. Deus te abençoe. Tchau. Beijo. Oi, mãe, tudo bem com a senhora? Feliz Dia das Mães, eu amo muito a senhora. Tchau. Eu também. Tchau. Oi, mamãe. Tudo bem? Feliz Dia das Mães. Você é muito linda. Beijo. Te amo muito. Beijo. Mamãe, eu queria dizer que eu te amo muito.
Bem no fundo do meu coração, a senhora é muito especial para mim. Muitos beijos, muitos corações para a senhora. Feliz Dias das Mães. Muitos abraços. As mães. Feliz Agnes. Mamãe, eu te amo. Mamãe te ama, mamãe. Feliz Dia das Mães para todas as mães! Feliz Dia das Mães para todas as mães! Graças e paz, irmãos, mais um dia. Está aí o vídeo das nossas crianças, né, trazendo felicitações às suas mães e também a todas as mães da CIB, né, que essas felicitações sejam acolhidas nos corações de cada mãe. Irmãos, estamos mais um dia aí na IBD e entrando mais em um beco sem saída, analisando um beco sem saída que o autor traz na lição. E esse beco sem saída é a crítica, como que nós devemos nos desvencilhar desse ato de julgamento que a Bíblia ela nos dá um imperativo, né? Não julguem, não julgueis para não seres julgados. Então esse imperativo aí nós iremos analisar e desenvolver aqui aquilo que o autor vem trazendo para nós quanto a sua percepção e nos ensinando a nos livrarmos desse ato de julgamento que ele só pode ser feito por Cristo, que conhece todo o nosso interior. Só que antes vamos abrir nossas Bíblias lá no texto de Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12. E aí Tiago, né, conforme está no seu resumo, que o pastor Silas disponibilizou à igreja, tem esse tema como chave aí para essa lição. Diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu irmão? Há apenas um legislador e um juiz. Quem é esse legislador? É Deus. É Ele que formula, é Ele que traz a nós a vida, e essa vida tem algumas leis a serem respeitadas. E quem a julga não é nós, não somos nós, mas sim o próprio legislador que vai julgar as nossas ações. Então, essa lição dessa semana, esse bloco de lições dessa semana, faz nos refletir acerca da nossa postura em relação ao outro, como que nós devemos agir em relação ao outro, como deve ser a nossa proposta cristã de olhar para o outro e tecer comentários, tecer juízo sobre o outro, né? Vamos tentar caminhar aqui de maneira bem simples e para que todos possam compreender e assim, né, rever ou continuar no caminho ao qual você está, né? Vamos então dar início ao nosso estudo, assim como aquela dinâmica que estamos já há algum tempo, né, desenvolvendo. Então os irmãos irão colocar aqui seus pontos de vista, né, a sua percepção do texto, e depois, né, iremos conversarmos e depois iremos fazer, né, as perguntas, né? Aí tem um esquema já de os irmãos colocarem as perguntas e depois nós, né, damos um feedback dessas questões aí, desses pareceres, dessas perguntas dos irmãos, tá certo? Silas? Eu posso começar. Deixa eu explicar então para os irmãos essa dinâmica aí das perguntas, tá bom? Como o vídeo é gravado, irmãos, a gente vai anunciar o horário que a gente vai soltar o vídeo. É como se fosse uma live ao vivo, que eles chamam de estreia. Então, nesse momento, você vai poder interagir com o vídeo e nós também poderemos interagir respondendo as perguntas por escrito, tá bom?
De qualquer forma, o vídeo vai ficar gravado e lá também, no vídeo gravado, você vai poder fazer comentários. Então, nos comentários também, aí eu vou pedir aos professores aqui, para eles observarem esse vídeo especificamente, e nos comentários você pode fazer perguntas e aí a gente também vai poder responder para vocês. Então, tem duas formas de você interagir. Na estreia do vídeo, que a gente vai lançar hoje à tarde, certo? Então, na estreia, a gente vai ter o chat mesmo, normal, como se fosse ao vivo. E depois o vídeo vai ficar, e aí nos comentários do vídeo também você pode interagir fazendo perguntas, e nós vamos observar durante algum tempo aí, durante a próxima semana toda, perguntas que aparecerem lá, ou comentários aí para a gente também interagir com os irmãos nesses comentários. Então, vai ser dessa forma. Bom, então, voltando agora para o assunto, que o pastor João aí já fez a abertura, veja só, o autor está nos mostrando que são dois becos sem saída, tá? Criticar os outros é um beco sem saída, e ser criticado, a depender de como você acolhe a crítica, também é um beco sem saída. Quando receber a crítica pode ser um beco sem saída? Quando você recebe com hipersensibilidade, tá bom? Nós vamos conversar sobre isso daí. Então, a hipersensibilidade é outro beco sem saída, que ele bota as duas coisas juntas, porque, de fato, tem uma relação estreita entre os dois assuntos, mas a gente precisa fazer um pouco a separação. Bom, eu quero começar, viu, Rodrigo, que depois a bola vai passar para ele, né, para Rodrigo, eu já deixo ele já boto ele aí na porta do gol, né, já ficando alerta aí da jogada que eu vou fazer. Eu quero eu vou começar fazendo a abertura sobre a crítica e levar até aquela questão da cruz. Tá bom, Rodrigo? Então, aí depois você pode pegar a partir daí, comentar, e depois a gente volta aí, a gente vai também interagindo com você. Então, irmãos, por quê? Porque, veja só, a gente está numa série que o autor chamou de Estradas com Becos Sem Saída. Lembrando, para a gente fazer assim uma remissão mais longa, o autor está falando do caminho, né? O caminho que é Jesus, o caminho que é o reino, e ele tem princípios de vida plena, de vida verdadeira para nós, que está registrado aí na palavra de Deus. Ocorre que, nesta jornada com Jesus, a vida vai, digamos assim, nos pregando armadilhas, tentando nos desviar do caminho através de diversos artifícios, tá? É isso que o autor chama de estradas com becos sem saída. São os desvios do caminho de Jesus. E aí nós já vimos o medo, já vimos os ressentimentos, já vimos a ira, né? E agora outra estrada com becos sem saída, que nos desvia do caminho de Jesus, é a crítica. Isso está bem registrado no Sermão do Monte, no capítulo 7, a partir do versículo 1 do Sermão do Monte, o ensinamento de Jesus a respeito da crítica ou do julgamento, que na verdade acaba sendo a mesma coisa, tá? Crítica, do ponto de vista negativo, aí a gente vai conversar um pouco sobre isso também, é julgamento. E julgamento não é autorizado por Jesus. Não julgueis para que não sejais julgados. O texto que João leu de Tiago, não foi? Não julguem os seus irmãos. Não julguem os seus irmãos. Então, isso é mandamento negativo. Não devemos fazer isso. Por que a crítica é uma estrada com beco sem saída? Porque ela não é o caminho de Jesus. Porque ela é o caminho do farisaísmo. O autor começa assim, é o caminho do farisaísmo. E o que é que fazia o fariseu? Eu quero ressaltar isso daqui, porque eu acho que a colocação aqui do autor é muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, no domingo, na primeira reflexão, os fariseus realmente acreditavam que tinham o dever moral de tentar corrigir as pessoas e torná-las melhores por meio das críticas. Os fariseus achavam que eles podiam melhorar as pessoas por meio das críticas. Quando se afastavam das pessoas, faziam isso para o bem do próprio transgressor, no entendimento deles. Era uma espécie de salvação por isolamento, afastamento, pureza, né?
O pecador deveria ver que o pecado cria separação e o fariseu era o agente que encarnava e proclamava essa separação. A encarnação da ordem moral que pronunciava julgamento. Havia uma verdade nessa atitude, uma verdade que fazia tal atitude flutuar por um tempo, depois afundava. O julgamento e a crítica, ela tem um quê de verdade. Né? A pessoa está fazendo algo desagradável, algo ruim, e merece julgamento. E aí eu já entro lá na segunda-feira. O julgamento é bíblico? Claro que é, né, irmãos? Se nós somos transgressores da lei, nós seremos julgados. Tá? Se somos transgressores da lei, nós seremos julgados. Ocorre o seguinte: o grande X da questão é a quem cabe o julgamento. Essa é a questão. Não é que o julgamento não existe, que as pessoas podem ir fazendo o que querem por aí, porque não. O julgamento, ele é cabível, ele é bíblico. Agora, a quem cabe o julgamento? Nos 2 textos que nós vimos aí, o julgamento, se há alguém que não pode julgar, esse alguém somos nós. Porque somos transgressores também da lei, diz Tiago. Né? Diz Tiago. E Jesus diz, né, nesse mesmo texto do capítulo 7 de Mateus: com a medida com que vocês medirem, vos medirão também. É meio até assustador, né? Então, se existe alguém que não pode julgar, somos nós. A quem cabe o julgamento? O julgamento só cabe a Deus. Ele é o legislador, ele criou a lei, e ele é também o juiz. Onde é que ocorre o julgamento? Então, nós não somos juízes, diz o autor, e a fé cristã não é um tribunal. Nós não somos juízes e a fé cristã não é um tribunal. Onde é que ocorre o julgamento? No capítulo 12 de Marcos, né? No capítulo 12 de Marcos, o autor ressalta aí que Jesus diz que ele está começando a julgar o mundo. E quando ele for levantado da terra, ou seja, quando ele for crucificado, quando ele for levantado na cruz, ele atrairia todo mundo, todas as pessoas a ele. Tá? Então, a cruz, ele é tanto o tribunal, a cruz tanto é o tribunal, é na cruz que o mundo é julgado, porque só existe a cruz porque existem pecadores, certo? Na cruz o mundo é julgado, ela é o tribunal que aponta o nosso pecado, mas ao mesmo tempo, só Deus poderia fazer isso, fazer da cruz o instrumento de julgamento ou tribunal e ao mesmo tempo o instrumento de redenção. É na cruz que o nosso pecado é apontado e é na cruz que o nosso pecado é justificado pela morte salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa história toda, o que nos cabe? Segundo o autor, e eu concordo plenamente com ele, nessa história toda, o que nos cabe é, percebendo o nosso pecado e o pecado do mundo, apontar para a cruz. Nós somos agentes de redenção. Então, tanto na nossa comunidade, nós não podemos julgar, como também na nossa comunidade, também com o mundo, no cumprimento da missão de Deus, nós não somos julgadores do mundo. O que é que nós fazemos? Como aqueles que foram perdoados, que mereciam o julgamento e a crítica, foram alcançados pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, e continua sendo alcançado, porque nós ainda somos pecadores, justificados, mas ainda pecadores, em caminho de santificação e tudo mais. Então, nós fomos alcançados por essa graça salvadora e cabe a nós não julgar, não criticar, mas apontar para Jesus como autor e consumador da nossa salvação. Então, o que cabe a nós não é julgar, não é criticar. O que cabe a nós é apontar para a cruz, apontar para a redenção, ser um agente de redenção no mundo, tanto em relação aos nossos irmãos, que às vezes vacilam mesmo, como nós também vacilamos, que às vezes dão mancadas, que às vezes nos prejudica também, mas nós precisamos ser ajudadores dos nossos irmãos.
Bom, mas isso aí a gente vai falar um pouco mais à frente, né, para a gente não se antecipar. E agora, então, eu passo para Rodrigo, para ele dar continuidade aí. Bom, já que eu recebi a bola quicando, né, vou tentar chutar para o gol, mas eu não tenho a mesma habilidade que o pastor Silas e pastor João. Então, vou tentar fazer da forma mais fácil possível, sem florear muito. Eu acho que é fundamental a gente fazer esse debate relacionado ao julgamento. E aí eu puxo para o texto, eu vou ler bem rapidamente o texto de Mateus, que o devocionário traz no nosso domingo, porque eu acho que ele é fundamental. Ele começa com aquela mesma ideia do texto de Tiago: não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Aí, para mim, a parte mais crucial, para a gente aprofundar o debate, não sei como é que está a transmissão, mas para mim está muito alto, eu estou ouvindo minha voz demais. E aí o 3 fala assim: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tirai primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Eu acho muito legal essa analogia que é feita, esse pensamento que é feito aí, para a gente entender que não nos cabe o julgamento por um motivo específico, porque a gente não é justo. Então, para você julgar uma demanda, para você julgar alguma coisa, você precisa ser justo. E só há um justo, que é Deus. Nós somos justificados pela misericórdia e pela graça de Deus. Então, o que nos faz ser justificados é a cruz. Então, o único caminho para a crítica, para o julgamento, é a cruz. Então, o julgamento do meu próximo só pode acontecer por meio dessa cruz. E aí o autor faz uma análise muito interessante aqui, e ele fala que um bom número de cristãos pensa que a nossa missão é fazer uma crítica cristã à vida, ou seja, analisar a vida e falar: não, segundo a Bíblia isso está certo, segundo a Bíblia isso está errado. E não é bem assim. O caminho não é esse, não é apontar para as pessoas e dizer que elas estão certas ou erradas. E aí eu trago a ideia de que as pessoas que não estão justificadas, elas estão no lamaçal do pecado. Então a sua tentativa de obrigar aquela pessoa a seguir a lei não vai tirar ela do lamaçal do pecado, porque esse lamaçal do pecado só é superado por meio da cruz. E aí ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz: a redenção vem quando sofremos com o culpado, por ele e no lugar dele, em vez de apontar o pecado por meio da crítica. Então essa graça redentora vai atingir ele da mesma forma que ela nos atingiu. A gente olha para a cruz e fala: eu não sou merecedor dessa graça. Eu não sou merecedor do que Cristo fez por mim. Então eu tenho que entender que o meu irmão também não é merecedor, mas ele é assim como eu. Ele não é merecedor da mesma forma como eu não sou merecedor. Então, por isso, a gente tem que entender que a justiça de Deus é baseada na misericórdia, e de que nós não somos misericordiosos e não somos justos, e por isso nós não podemos julgar. Então, nesse sentido está o julgamento. Antes de começar a live, que não é live na verdade, né, a gravação, eu conversei aqui com Silas e pastor João, e a gente ficou nessa dúvida da linha da crítica, né, até que ponto era uma crítica, até que ponto não seria a crítica, mas nós estamos falando como uma crítica direta a uma pessoa específica. Então, você fazer uma crítica direta apontando um problema específico daquela pessoa, isso que é problemático. Mas eu falo muito, quem é da EBD dos jovens participa disso junto, sabe muito que eu tenho falado, repetido muito isso, dizendo que num contexto, num grupo, toda crítica é uma autocrítica. Então, nesse ponto, ela é válida. Então, se eu faço um contexto crítico à situação da igreja como um todo, eu estou me colocando naquele contexto, então essa crítica é válida, porque essa crítica vai melhorar a mim e a todos os outros. Então, não seria a chamada crítica destrutiva. Aí Silas trouxe a perspectiva de que o dicionário mostra a crítica como um julgamento. Então, aí nesse ponto, a gente diverge e pensa no sentido de admoestação, entendendo que a crítica pode ser também uma autocrítica que é geral, mas que pode ser feita. O que a gente concordou entre nós é que o que não pode ser feito é o julgamento direto a uma pessoa, porque não nos cabe, porque nós não somos justos para praticar esse julgamento. Estão percebendo que a questão é um pouco tensa, né? E aí eu reporto novamente ao texto que Rodrigo leu, porque aí eu pego no outro ponto, o início. Né? Ele fala sobre não julguem, então é imperativo. Uma ordem é não julgar.
Mas parece que aqueles atrevidos que gostam de fazer isso, ele coloca, né, quais são as consequências, qual é o perigo que a pessoa sofre em julgar o outro. E aí o texto vai dizer, né, não julgue para que vocês não sejam julgados. Então, se você julgar, você abre precedente para também você receber o julgamento. E esse julgamento que você vai receber, né, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem também será usada para medir você. Então, aqueles que se enveredam por esse caminho em tornar a sua percepção a um crivo melhor e fazer disso o seu ato de julgamento do outro, então você também será julgado por esse crivo que você colocou. Porque quando o autor traz aqui para nós sobre essa temática, ele vai usar o parâmetro aí dos fariseus. Então, e aí os fariseus eram aquelas pessoas que falavam, né, que tinha o seu crivo de julgamento, mas eles mesmos não se colocavam à altura desse crivo que eles, né, julgavam os outros. Então, com essa mesma percepção da vida que eles utilizavam para julgar os seus irmãos, eles também foram julgados. Porque quando nós fazemos esse julgamento, né, o mundo ele é muito amplo e muito extenso. E aí nós trazemos, nas leituras que fazemos durante a nossa vida, percebemos que há períodos em que um olha para trás e fala, não estava tão de acordo com o que a Bíblia diz. Então, acho que podemos mudar um pouco a proposta, a estratégia e agir de maneira diferente. Por que eu trago esse exemplo? Eu trago o exemplo do livro que eu li essa semana, chamado Evangelismo ou Colonização. E aí a autora vem olhando, fazendo um apanhado histórico sobre como que foi o processo de evangelização, né, a partir dos meados, o foco é século XVI em diante, e vai trazer, né, como que foi esse processo de evangelização. E aí ela faz o recorte desse momento atual, como nós devemos fazer uma evangelização, né, fazer missões. Não desconsiderando o outro, mas fazendo uma crítica, uma análise acerca do que eles fizeram. Então, quando nós nos colocamos como críticos, nós estamos colocando a nossa crítica a partir de uma percepção nossa, do nosso tempo, do nosso olhar em relação ao mundo. E esse olhar que nós fizemos do outro, nós também, esse olhar será também em relação a nós. Nós iremos sofrer a mesma medida que nós fazemos com o outro, certo? Então, irmãos, temos aí um problema que é a crítica. Como que nós iremos agir em relação ao outro? A Bíblia diz, não julgueis. Não pode haver julgamento. Você não é legislador e nem é o juiz. Você é apenas aquele que está debaixo da lei, tá certo? Mas aí, como que nós iremos nos desvencilhar dessa crítica, desse não caminho chamado de crítica? E aí, pastor Silas, como que nós iremos nos desvencilhar disso aí? Então, o autor, ele dá um caminho, né? Um caminho que, como eu gosto de dizer, não é uma receita de bolo, mas são princípios de vida, né, que nós podemos adotar para que a gente possa se livrar deste mal, não de maneira acrítica, né, porque também a crítica, por exemplo, porque assim eu acho que isso pode gerar muita inquietação. Puxa, então, nesse caso eu não posso avaliar nada, porque vai ser crítica. Por exemplo, quando a gente diz que os críticos de arte fazem uma crítica literária, uma crítica artística, essa crítica, ela tem como objetivo, criticar seria, nesse caso, apontar possibilidades de melhorias, né? Assim, aquilo que poderia melhorar, por exemplo, numa obra de arte. Eu acho que seria a boa crítica literária ou a boa crítica artística, eu acho que tem esse objetivo, né, de apontar possibilidades de que as coisas sejam melhores, inclusive indicando. O crítico, ele precisa ser um bom técnico, no caso, eu falo da crítica artística. Trazendo aqui para a vida cristã,
Como seria isso? O autor, ele fala de algumas coisas. Agora, ele conta uma experiência, eu ressaltei aí no áudio que eu mandei durante a semana, eu vou ler também aqui, porque eu gostei demais disso aqui dele. Porque todos nós, acho que já passamos por essa fase de querer sair por aí apontando os erros e os problemas do mundo. Veja só, Stanley Jones foi um missionário na Índia na virada do século XIX para o século XX. Ele foi um grande evangelista. As experiências dele de conversão assim, de pessoas é uma coisa impressionante. Tá? E de trabalho social, de trabalho evangelístico. Ele foi um grande missionário na Índia e em muitos outros países. Aí ele diz o seguinte, ó: o que cabe ao cristão, portanto, é simples. Não devemos sair por aí a julgar as pessoas apontando falhas aqui e ali e tentando salvar o mundo por meio de julgamentos e críticas. Aí ele conta a experiência dele. Foi para mim um grande alívio descobrir que eu não era o juiz de toda a terra. Nos primeiros dias, quando ele começou o trabalho evangelístico dele, né, eu imagino, nos primeiros dias tentei decidir quem ia para onde. Ele está querendo falar sobre o que aqui? Sobre céu e inferno. Quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Isso aí nós sabemos que é um grande entrave, né, na nossa vida. Quando as pessoas morrem, nós costumamos dizer, ou é pena que morreu sem Cristo e sem salvação. Será que a gente pode dizer isso mesmo? Eu sempre costumo, viu, Rodrigo, pastor João, os irmãos que estão aqui, eu sempre costumo fazer um exercício de imaginação da seguinte forma. Alguém que estivesse presenciando a crucificação de Jesus, mas estivesse muito longe, digamos lá de cima de uma serra, e não estivesse ouvindo o que estava acontecendo ali próximo da cruz. E aí sabia que 2 ladrões estavam ao lado de Jesus. E aí ouviu Jesus falando com eles. Aí alguém de lá poderia dizer, aqueles 2 miseráveis foram para o inferno. Jesus não, Jesus era santo. Porque ele não sabe o que aconteceu ali. E os caras morreram logo ali depois, junto com Jesus, e morreram logo. Só que a gente já sabe. Se tem alguém que a gente pode dizer que foi para o céu, é um dos ladrões da cruz. Porque quem leva para o céu disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só que quem estava de longe, ele morreu ali, morreu ladrão. Porque ele morreu ladrão, né? Morreu ladrão justificado. Então, eu sempre, quando alguém diz, pena que morreu sem Cristo em salvação, eu digo, olha, não é bem assim não. Ninguém pode dizer que morreu sem Cristo e sem salvação, porque a gente não sabe quais as inquietações no coração de uma pessoa mal e que nos últimos momentos da vida dele, essas inquietações podem ter levado ele a buscar a Jesus. Então, nós não somos capazes de absolutamente mandar ninguém para o céu e nem mandar ninguém para o inferno. Nem mesmo o irmão, olha, morreu com Cristo, foi para o céu. Será que morreu com Cristo e foi para o céu? A mesma coisa, o mesmo exercício. Então, eu gostei muito dessa experiência dele, né? Ele diz que ele descobriu que ele não era o juiz de toda a terra, e para ele foi um grande alívio. Percebi que não competia a mim, competia a Deus. Eu não era bom e sábio o suficiente para julgar as pessoas. Quando essa suposta responsabilidade foi tirada dos meus ombros, tive uma grande sensação de alívio e liberdade. Minha tarefa era simples. Qual é a nossa tarefa? Concordo com ele. Viver e pregar a redenção e deixar o julgamento nas mãos de Deus. O mundo merece julgamento? Merece. Mas esse julgamento é feito por Deus. A nós cabe apenas apontar a cruz como um caminho de redenção para mim e para nós e para toda a humanidade. Tá? Então, o autor, ele aponta um caminho de redenção, e esse caminho é um caminho para se livrar dessa atitude de crítica, e o primeiro caminho, por incrível que pareça, o primeiro princípio é entender que a crítica não é o caminho, não faz parte do caminho de Jesus. Não julgueis para que não sejais julgados. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, meus irmãos,
eu, você também, é que o julgamento não é o caminho. Tá? O julgamento não é o caminho. Então, você começando a entender isso, já começou bem. E aí, Rodrigo, continua aí falando. Bom, na verdade, esse devocional, o dia que Silas puxou é muito, muito interessante, da segunda-feira, e ele se liga diretamente com a terça-feira, né? Estão dentro do mesmo texto, na verdade. E aí eu gostei de 2 pontos da terça-feira que eu quero chamar a atenção. Ele conta uma história que eu achei muito legal, né? Ele conta a história de uma pessoa, de um pregador que fazia algumas coisas, e que tinha outra pessoa na cidade que todo dia, depois da mensagem bíblica dele, mandava um telegrama para ele dizendo o quanto não gostou do que ele pregava, né? E aí ele encerra o texto dizendo para essa pessoa, né, em rápida síntese, dizendo assim: eu gosto mais do meu modo de fazer as coisas do que do seu modo de não fazer. Então, assim, existe muito também essa crítica dos que nada fazem, né? E aí eu lembro, você falou do crítico de arte, eu lembrei de Ariano Suassuna, que ele falou que ele adora crítico de cinema, porque todo filme que o crítico de cinema diz que é bom, ele não assiste. E aí eu acho interessante, porque a gente pensa muitas vezes que a crítica está construindo alguma coisa positiva, que está mudando um resultado, mas às vezes a gente está só perdendo tempo pensando no que de errado aquela pessoa está fazendo e não percebe o que nós mesmos estamos fazendo. E aí o próprio autor do texto, ele fala o seguinte: a única crítica válida é a crítica do ato melhor. Nossas palavras de crítica devem se encarnar em um ato melhor. Então ele fala que a gente só muda a crítica com um exemplo. Eu não consigo fazer com que uma pessoa pense de uma forma melhor se a minha vida não é o exemplo encarnado daquilo que aquela pessoa deve falar. Sim. Rodrigo, não perca o seu raciocínio não, mas como seria bom se todas as vezes que a gente visse o erro de um irmão, a gente se oferecesse, talvez até como exemplo. Eu já passei por isso daí, né? E eu venci pelo caminho do amor, pelo caminho da graça, sei lá. Ou mesmo que você não tenha passado, dizer, que tal se a gente estivesse juntos para a gente estudar a palavra e ver um caminho melhor do que isso daí, né? Eu me coloco à sua disposição para te servir no sentido de estarmos juntos, orarmos juntos, caminharmos juntos para que essa situação seja superada, né? É o ato melhor, né, Rodrigo? Verdade. E aí o autor chama para um ponto interessante que eu acho muito fundamental. Ele fala que as pessoas que mais influenciam a gente não são as que sempre estão tentando corrigir. São aquelas pessoas que os exemplos delas chamam muito a nossa atenção e vira referência para a gente. Então, as pessoas que têm grande influência na nossa vida, aquela pessoa que a gente fala, poxa, eu queria muito ser parecido com essa pessoa, eu admiro muito essa pessoa. Por certo, não são as pessoas que estão o tempo todo falando, você está errado. Isso aí que você está fazendo é besteira, você não pode fazer isso, você está no caminho errado. Olha um dos caminhos aí, ó. Pessoas negativas nunca têm seguidores. As pessoas seguirão apenas as pessoas positivas e apreciativas. É isso. E aí, isso aí é fundamental. Eu ia para esse ponto daqui a pouco, mas antes eu quero amarrar esses 2 textos, o da segunda e o da terça, porque eles estão muito ligados. Eles começam lá no texto de Romanos 14, do 1 ao 4, que é aquele que a gente conhece já muito, né? Ele fala, ora, quanto que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que pode comer, outro acha que não pode comer e tal. E aí o texto da segunda-feira é esse, né? Alguns acreditam que pode comer de tudo, outros acreditam que não pode. E aí o texto da terça-feira já é na continuidade, falando, e tu, por que você julga seu irmão e tal? E aí o que eu acho que não foi citado, mas eu acredito que amarra tudo, é o versículo 17 de Romanos, que ele fala, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então está rolando um debate ali muito grande de, pode comer isso, eu posso... Sobre o que pode e o que não pode. O que pode e o que não pode. Eu posso fazer aquilo outro, vamos trazer o debate para o dia de hoje. Pode usar brinco, pode fazer tatuagem, pode comer... Usar bermuda na igreja. Pode usar bermuda na igreja, pode comer sarapatel com sangue e tal, e aí no final ele amarra tudo falando, rapaz, o reino de Deus não é comida nem bebida. Não é essa religiosidade barata que a gente fica tentando criar um estatuto para que se você seguir, você se torna cristão. Você seguiu aquele estatuto, não, agora você é o crente perfeito. E as minhas críticas vão fazer você seguir aquilo. E aí no final do texto ele amarra falando, não, o reino de Deus não é religiosidade. Não é isso aí que vocês estão pensando. Não é esse corpo de regras absurdas e básicas que você acha que vai colocar você em algum lugar. O reino de Deus não é isso.
O reino de Deus é paz, é justiça e é alegria no Espírito Santo. Então eu acho que amarra dessa forma esse entendimento de que a gente não pode julgar, porque o reino de Deus não é a compreensão rasa que a gente tem sobre ele. É muito mais profundo e é baseado na misericórdia. Como o Rodrigo falou de algumas coisas aqui que são bem práticas na igreja, deixa eu dar uma palavra sobre isso, né? De fato, é isso daí. O que nós podemos fazer com essas coisas, irmãos, é chegar a um consenso, um entendimento. Olha, se algo está desagradando, eu tenho certeza que, do ponto de vista de Deus, a não ser a questão do amor, né, que nós precisamos ter uns para com os outros e tentar, já que nós somos uma comunidade e nós temos gostos e preferências diferentes em diversas áreas da vida, no jeito de se portar, no jeito de agir, então nós chegarmos a um consenso amoroso sobre as coisas. Por exemplo, essa questão da bermuda que deu alguma polêmica na igreja aqui, você vai citar e eu não posso deixar passar batido. Isso, irmãos, a gente poderia chegar a um consenso, porque eu sei assim, que do ponto de vista assim, da minha cabeça, fora algumas circunstâncias assim, eu não teria tanta dificuldade com isso. Mas se isso de fato está incomodando alguns irmãos de uma maneira que até impeça o irmão de estar em comunhão com o seu corpo, com a sua comunidade, vamos chegar a um consenso bom, que seja bom para todo mundo, para que a gente não possa deixar que coisas menores, como comida ou bebida, no caso o exemplo daí, atrapalhe a nossa jornada com Cristo Jesus. É o caminho do amor, né? Lhes mostrarei um caminho mais excelente. Capítulo 13. E aí eu acho que o que o autor fala amarra isso. Ele fala, o indivíduo criticado torna-se crítico de quem o critica. E aí eu trago esse exemplo da bermuda. O que não gosta, que se sente incomodado, e que é criticado por quem usa bermuda, se sente incomodado. Ele se torna crítico de quem critica. E o que usa bermuda se sente incomodado pelo que acha ruim e passa a criticar. É o efeito bumerangue. E aí os dois entram num pé de guerra por causa de uma coisa que não faz o menor sentido da gente estar discutindo sobre esse assunto. A crítica pode gerar uma crítica de retorno, né? Isso é muito ruim. E aí a crítica, os irmãos podem perceber que ela está muito associada à fofoca, né? Tanto é que você já está nos princípios aí, nos passos? Já estou no primeiro. E isso aí gera uma coisa que a gente não está vendo no momento, que é a polarização, né? É uma coisa que a gente não vê. Exatamente. Porque um dos passos, Rodrigo, veja só, é o seguinte, ele diz aqui, nunca repita uma crítica feita a outra pessoa. Tá? Quando a crítica chegou a você, não repita essa. Ele usa uma expressão que eu gostei muito, que o seu coração seja um cemitério de fofoca. Chegou em você, você enterre ali. Não reproduza, não passa adiante, né? Não faça com que isso se torne um gigante que espalha como usando a figura lá de Tiago, né? Como uma fagulha pode incendiar uma grande floresta. Então, seja um cemitério de fofoca. Chegou uma crítica a você? Não passe adiante. Tente usar o caminho do amor. Não, vamos ver se isso pode ser resolvido através do diálogo, através de uma conversa amistosa, tranquila, e por aí vai, né? Esse é o nosso caminho. Eu marquei esse ponto aqui e eu anotei do lado, colocando que talvez esse seja o ponto mais desafiador. Sim. Mais desafiador de todos é tornar o coração da gente o cemitério de fofoca, é não passar adiante essa crítica que chegou até a gente. Passou um pouquinho rápido aqui a discussão, vocês estavam tão empolgados, a questão da crítica aí, o crítico e o autor da obra. E é verdade, a crítica, ela sempre é tardia. E, vamos lá, um exemplo. Quando se pega dentro da literatura, Silas trouxe aqui para a gente a ideia do crítico de arte, e aí passando para a literatura, quando você pega Machado de Assis, João Guimarães Rosa, esses clássicos da nossa literatura, o que eles fizeram? Eles não se pautaram a partir de um dado que era passado para eles de estrutura literária. Eles romperam com a estrutura, eles romperam com essa possibilidade de escrita, né, fora do seu tempo, e a crítica falou assim, não presta. Então, tanto Guimarães Rosa quanto Machado de Assis foram criticados pelo seu texto, porque as pessoas não entenderam como que ele estava fazendo essa poesia,
esse texto literário, sendo que não correspondia àquela época. E aí também, né, quando nós agimos, as pessoas não entendem qual é a nossa intenção, como nós estamos agindo, e aí, a partir de um corpo de regras e de estatutos que é colocado sobre nós, ele lança esse julgamento, mas não sabe o que é que está dentro de nós. Por isso que quem é o legislador e quem é o juiz é apenas Deus. Somente Ele pode julgar, porque Ele conhece as nossas intenções. Ele sabe o que está por detrás das ações. Talvez as ações, talvez vir bermuda, sei lá, comer a coisa que talvez é proibido, né? A intenção dele não é ofender, mas é degustar, é se maravilhar, é contemplar aquilo que está disponível a ele, né? Nesse espaço de convivência. Então, talvez não é nenhuma afronta, mas é mesmo uma forma de se expressar como cristão, né? Talvez mostrar para o outro, aqueles que têm resistência à bermuda, e falar, está vendo, né? Que eu estou aqui e eu sou crente, mas estou de bermuda e eu me sinto bem. E eu quero também que você se sinta bem, não de bermuda, mas me aceitando também como bermuda, né, como sendo uma forma de adorar a Deus. No mínimo, né, no mínimo conversando, dialogando com a pessoa, na multidão de conselhos, a sabedoria diz provérbios, né? Então, vamos trazer o assunto, vamos ver os pontos de vista para ver até que ponto isso é tão grave, e tantas outras coisas mais aí, ou a gente pode, de fato, né, pegando o princípio do amor cristão, dar uma segurada nessas coisas aí, para que todo mundo esteja bem, né, que a gente possa caminhar com Cristo, né, na paz, no amor, na graça e na misericórdia, né? Essas coisas aí acho que a gente precisa trabalhar, não é isso? Então vamos caminhando. Eu só queria ressaltar o último, não sei se o Rodrigo tem, mas eu gostei demais da última dica dele, né, do último princípio do caminho para superar a crise, a crítica. Ele diz o seguinte: receba cada pensamento crítico em oração. Coloque-se no lugar da outra pessoa, amando-a, e mantenha-se perto de Cristo. Eu juntei dois aí. Mantenha-se perto de Cristo. O que é que ele diz aí? Quanto mais você se mantém perto de Cristo, você se torna menos crítico. Não é isso? É fundamental esses dois pontos. E aí eu queria trazer outros dois pontos que estão dentro. Acho que a gente passou um pouco rápido, que é o ponto 3, eu acho que Silas falou, mas aí eu quero chamar a atenção para o detalhe também, né? Pessoas negativas nunca têm seguidores. As pessoas seguirão apenas pessoas positivas e apreciativas. E aí eu estava lendo esses dias sobre isso e eu achei muito interessante, falando sobre positividade tóxica. Aquela pessoa que, para ter seguidores... Super sincero? Para ter seguidores é positivo em tudo. A positividade tóxica. A pessoa chega para ela e fala assim, meu pai morreu. Aí ela fala assim, mas vai ficar tudo bem, tudo bem. Então, esse tipo de positividade é tóxico, ele destrói a vida da gente. Entendeu? A gente precisa ter bom senso. Acolhe a dor, né? É isso. A gente precisa ter bom senso até na positividade, acolher a dor, chorar com os que choram. E isso é importante para a gente ter esse bom senso. Agora, ser negativo também é outra coisa terrível. É terrível você andar com uma pessoa que só murmura o tempo todo. Então, é aquela questão do bom senso, da razoabilidade que a palavra de Deus traz para a gente. E outro ponto que eu achei sensacional é o ponto 6. E eu acho que é a chave também para muitos dos nossos debates, que ele fala, expresse-se com amor, coloque-se na posição da outra pessoa e entenda por que essa crítica surgiu. Aí eu trago aquela ideia lá de Provérbios 15:1, né, que a resposta branda desvia o furor. Então, se expressar com amor faz com que você evite discussões absurdas. Então, é você responder àquela pessoa, mesmo que ela seja dura com você, de uma forma branda, de uma forma tranquila, no sentido de aliviar aquela tensão, porque naquele momento, respondendo grosseiramente, você vai só criar um mar de contendas ao invés de resolver esse problema, né? E aí, fechando esse bloco, que temos um outro não caminho, né, que é a acessibilidade, a hiperacessibilidade. Mas fechando esse bloco aqui, eu trago o texto que o autor traz nessa lição da quarta-feira. Ele usa o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 a 26. E retrata muito aquilo que Silas falou, né, de como eu posso ajudar o outro a se desvencilhar desse processo sem magoá-lo. E aí o texto diz assim, 2 Timóteo 2, verso 24 e 26. Ao servo do Senhor, então, ele fala o quê? Esse servo aqui, ele é um escravo. Esse servo que Timóteo fala,
Ele é quem? Ele é um escravo, aquele mesmo escravo que Paulo vai dizer, né? Eu, apóstolo, né, servo de Cristo, é a mesma palavrinha para, né, colocar a pessoa. Aí diz assim, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável, ser gentil, com todos apto para ensinar. Então, ser gentil, no caso amável, né, apto para ensinar. Quando o autor fala apto para ensinar, ele está usando uma palavrinha bem interessante, que nós conhecemos muito, que é chamado didática. O que é didática? Didática é o processo ao qual utilizamos para um bom ensino. São o processo que nós utilizamos para ensinar as crianças aquela disciplina, aquele conteúdo. Então, o que Timóteo está dizendo é que, o texto de Timóteo está dizendo, é que precisamos, ao se deparar com a pessoa que tem essa prática, precisamos ensiná-la, arrumar estratégias para que possamos ajudá-la a sair dessa posição de crítico e se colocar na posição de proclamador da redenção. E o texto prossegue. De fazer isso, paciente. Deve corrigir com mansidão que se lhe opõe, na esperança de Deus lhe conceda arrependimento. Então, lá no início, deve corrigir. Agora a palavrinha corrigir aqui, então ele usa duas palavras interessantes. Ele usa ensinar, que é didática, né, o processo ao qual eu vou utilizar para ensinar o outro a sair dessa vida de crítica, que não é o caminho, e ele vai usar a palavra corrigir. E agora, quando fala corrigir, ele usa a palavra também muito conhecida dentro da literatura, dentro da formação do pensamento humano, chamado de paideia. O que é uma paideia? A paideia, Rodrigo conhece, Silas conhece, né, Silas? A paideia grega? A paideia grega é o quê? É a forma em que os gregos formavam o cidadão. Então, é todo o conjunto de valores que eram utilizados para formar um cidadão grego. E o autor, ele vem utilizando essa palavra, né? Olha, para que você possa formar esse cidadão do reino, você precisa ter uma didática. Qual a didática? A didática da paciência, a didática de ser amável, de ser gentil. Então, não é com agressividade, também fazendo crítica ao outro, que eu vou cooperar com essa pessoa a sair desse não caminho. Esse não caminho, se eu agir conforme ele está agindo, eu vou estar junto com ele no não caminho. Se eu criticá-lo, eu vou estar fazendo a mesma coisa. Aí criticar no sentido aqui que nós estamos trazendo, né, de determinar caminhos a partir da nossa pressuposição, da nossa percepção em relação à vida e não da percepção daquilo que o reino estabelece para nossas vidas, tá ok? Então, fechando esse bloco, iniciando o outro, e essa hipersensibilidade, ter sensibilidade é o não caminho? Não. Perguntou vocês. O autor diz que a vida é sensibilidade. Ele usa, inclusive, essa expressão. A vida é sensibilidade. Então, é um componente da vida, né, a sensibilidade. O que é a hipersensibilidade? Diz o autor, ele usa a expressão, que é a sensibilidade voltada para dentro, voltada para si mesmo. A sensibilidade é um elemento fundamental para a construção das relações humanas, né? E para o cuidado com o outro. Nós só podemos cuidar do outro quando nós nos sensibilizamos por causa da situação dele, como aconteceu com Francisca, quando ela viu uma família com 3 crianças, uma mãe com 3 crianças no meio da rua, e o olhar dela, sensível, foi tocada por aquela situação, e hoje nós estamos aí cuidando, né, de uma família de Yuli e das meninas por causa de um olhar sensível. A sensibilidade, ela deve estar voltada para fora. A sensibilidade exagerada, voltada para dentro, provoca a hipersensibilidade, que é um não caminho. Tá? Então, o Rodrigo pode continuar aí. É isso, né? A sensibilidade faz com que a gente perceba as coisas com o olhar de Deus, né? Olhar para a humanidade e ter a mesma angústia diante das coisas ruins que Cristo teve ao olhar para nós, né? E aí ele cita aqui o versículo bíblico falando
que o nível mais elevado da sensibilidade da vida foi o de Jesus. Pois eu tive fome. E aí ele disse que a fome de todas as pessoas era a sua fome. Era dele. Era a fome dele. Então, Exatamente. eu acredito que isso é muito interessante. E eu acho que para debater essa hipersensibilidade, o texto bíblico que ele traz na quinta-feira é fundamental. Eu não vou ler o texto, vou fazer uma paráfrase, né? Versão a mensagem por Rodrigo Nogueira, para pirraçar Rodrigo Ribeiro, porque eu não gosto muito da mensagem, mas ele ama e é isso aí. Eu colocaria como título dessa parte assim, e Paulo pegou A. Porque a história é a seguinte, estava Paulo e Barnabé batendo um papo, falando, vamos fazer nossa próxima viagem missionária. Aí Barnabé fala, rapaz, já sei, vou ligar para Marcos aqui, porque eu acho que ele deve participar da viagem missionária com a gente. Aí Paulo, não, se Marcos for, eu não vou. Hashtag ele não. Não, se Marcos for, eu tô fora. Já me deixou na mão me deixou na mão uma vez, ele vai fazer isso quantas vezes for. Quem perdoa é Deus, eu não perdoo não. Então, a gente vê a hipersensibilidade de Paulo, né? Peço licença aos irmãos aí por essa paráfrase que eu fiz, mas é mais ou menos isso, né? Paulo fica irritado, ele tem a hipersensibilidade. Porque foi algo que desagradou a ele. Então, a sensibilidade voltada para dentro. É isso. Né? Ele fica muito chateado com a situação e fica tendo autopiedade. Ele fala, eu não vou chamar Marcos, porque Marcos me afeta. Entendeu? Não é porque eu acho que Marcos vai atrapalhar a viagem missionária. Marcos vai atrapalhar a minha sensação comigo mesmo. E aí eu trago aí a citação do livro, que eu acho que foi muito interessante. Aí nesse ponto eu vou ler, ele fala, alguém deu a um homem, ele conta uma história que fala, alguém deu a um homem importante no Natal uma caixa com um boneco de molas. Aquela caixa que você abre e o palhaço pula na sua cara, né? Aí quando ele abriu o presente, o palhaço soltou em seu rosto e ele se ofendeu profundamente. Ficou ressentido e perdeu sua fé por causa disso. E aí ele fala que um grupo, tipo Rotary, esses grupos assim, criou um 11º mandamento, e esse 11º é, não se leve muito a sério. E aí eu acho que isso é muito importante para a gente entender que às vezes a gente tem o nosso ego muito frágil. Aí eu dou um exemplo, a gente está no retiro, todo mundo, e aí uma pessoa vai ajudar na cozinha e está lá cortando batata. Aí uma irmã da cozinha fala, não, corte a batata mais fina. E aí, porque falou para cortar a batata mais fina, eu fico profundamente angustiado, porque aquela pessoa... Eu sei cortar batata. Eu sei cortar batata e aquela pessoa me repreendeu, né? Então, essa pessoa de ego, de hipersensibilidade, de ego muito frágil, é uma bomba relógio. E ela é ruim para ela mesma, porque ela não consegue se proteger diante das adversidades da vida e também não consegue ver quem está fora, porque ela está perdendo muito seu tempo preocupada com si mesma. A sensibilidade, ela voltada para o outro, é um instrumento de desenvolvimento da vida, né? Voltada para fora. Imagina, essa família que eu citei está sendo acolhida, abençoada, está se desenvolvendo. A sensibilidade voltada para fora é um instrumento de desenvolvimento da vida. A sensibilidade voltada para dentro, para si mesmo, ela provoca uma vida perturbada. Né, porque fica só tentando cuidar de si mesmo, só se proteger do outro, né? E torna invisíveis essas pessoas que precisam, né? Porque se ocupa demais consigo, né? Você está tão preocupado com você que você não tem tempo para os outros, né? E aí ele traz um exemplo, né, da concha, que é invertido em relação aos seres humanos. Ela primeiro coloca o esqueleto e por dentro fica, né, a parte mole, a sensibilidade. Contrário dos homens que o esqueleto fica interno e a sensibilidade fica externa, vulnerável àquilo que passa diante, né, das suas vistas e que pode interferir na sua realidade, na sua vida. E aí, qual é a melhor forma? Se for igual a uma concha, nós ficamos insensíveis, o mundo passa, não teremos esses olhares como a irmã teve, e perceber e fazer uma interferência na vida dela, mas com um olhar sensível, você bem corre o risco de ficar hipersensível. E você criar complicações na sua vida, falo complicações no sentido emocionais, que você começa a criar até o autor vai levar um pouco para o lado do egoísmo, vai deixar você com esse outro sentimento egoísta, prejudicando a sua vida e o tornando assim uma pessoa totalmente não sociável, porque aí vai tornar aquela pessoa muito, muito chata, aquela pessoa que não vai, né, ninguém vai suportá-la. Então, aí qual dos dois lados nós iremos nos apropriar como exemplo? O da
concha, que é insensível, ou do ser humano que é sensível, mas que não pode elevar essa sensibilidade ao ponto de não poder ouvir um conselho, não uma crítica, mas um conselho, uma exortação, onde o pastor chegava, irmão, pelo amor de Deus, irmão, você fez isso? Não vou mais na igreja, não vou mais fazer isso, né? Deixa o cargo, faz isso. Ou seja, está hipersensível por conta de uma natureza que não está sendo transformada e que precisa sim ser colocado aos pés de Cristo. Mas vamos lá, caminhando, quais são os caminhos que podemos ter aí para sair dessa hipersensibilidade e assim contemplar o caminho a qual Cristo promoveu e está conosco? Vou começar só, Rodrigo, lembrando o seguinte: irmãos, nós não estamos livres de crítica, nós não controlamos isso. Todo mundo sabe, né? Você não controla. E quanto mais você está exposto, mais você é criticado. Aqui está sendo criticado, né, pelos outros. Aqui, só isso aqui, a gente vai receber um monte de crítica. A gente não controla isso, né? O que é como a gente pode? Antes de entrar nos passos, o autor, ele fala duas coisas interessantes. Ele diz, né? Você pensou nisso aí, Rodrigo? Mas aí você também pode bater a bola aí. Como você reage às críticas? Uma dica do autor: se a crítica procede, esforce-se para mudar. É simples. Não, realmente o que a pessoa falou, mesmo que falou de maneira arrogante, mesmo que tenha falado de maneira não amorosa, mas procede. Então, irmão, pelo amor de Deus, esforce-se para mudar. Te chamou de fofoqueiro? Você é fofoqueiro mesmo? Mude, irmão, porque tu é fofoqueiro mesmo. Pronto, resolve. Agora, o outro lado: se a crítica não procede, se é injusta, você precisa fazer algo que é recomendável por Deus. Não mudar em relação a outra pessoa. Tá? Você pode até não gostar da pessoa. A gente não controla o nosso sentimento com as pessoas, mas nós precisamos amar as pessoas. E amar é diferente de gostar, a gente já discutiu isso daí, né? Então, não mude com a pessoa, porque de repente você pode ser um abençoador da vida dela. De repente, conversando com ela: irmão, olha o que você falou a meu respeito. Isso aí você tem que estar debaixo de oração, centralizado no reino, que são as dicas posteriores aí, para que você consiga fazer isso sem ser afetado pela hipersensibilidade, né? Mas você pode ser um grande ajudador do irmão fofoqueiro, que você foi alvo da fofoca dela. Você pode construir a sensibilidade voltada para fora, é você se penalizar, dizer: puxa, eu tenho que ajudar aquele irmão é tão fofoqueiro, aquela irmã, eu vou botar o irmão porque sempre disse que é mulher que é fofoqueira, mas tem muito homem fofoqueiro também. Então aquele irmão é tão fofoqueiro e ele não pode, ele está desperdiçando a vida dele desse jeito. Então eu fui vítima da fofoca dele, mas eu quero abençoar ele. Isso é vida cristã maravilhosa, né? Quem sabe Deus nos ajude a isso daí, né? A viver isso daí. Vai, Rodrigo. Acho que não tem nem nada a acrescentar nesse ponto das duas perguntas sobre a crítica. Eu acho que isso aí que foi falado por Silas realmente, eu concordo plenamente. Então já vou passar para os pontos da gente, os passos para deixar de lado, para a gente não chover no molhado, né? O primeiro que ele fala é: lembre-se da finalidade da redenção cristã. Livrá-lo de si mesmo. Ou seja, a gente tem que entender que a gente não tem nenhum potencial para ser redentor de nós mesmos. Então a gente tem que pedir a Deus que livre a gente de nós mesmos, livre da nossa essência humana e nos dê o comportamento dele, né? A nossa essência egoísta, e nos dê o comportamento dele. E aí eu lembro de uma música muito conhecida aí que fala: Deus me proteja de mim. Então a gente tem que pedir a Deus para proteger a gente de nós mesmos, senão a gente vai estar caminhando pelo caminho que não é o caminho, que é um beco sem saída, né? E aí eu já passo para o pastor João para ir tocando os outros pontos. Ele nos dá 4 pontos aqui, foi abordado apenas um, né? O ponto 2, como cristão, você tem compromisso de buscar primeiro o reino de Deus, não a si mesmo. Então, a máxima, né? Buscar primeiro o reino de Deus. Aí todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Se você levar essa hipersensibilidade para frente, o reino não pertence a você. Foi igual na live com o pastor Burjac, ele falando que tem pessoas que têm 2 percepções: a percepção do reino, de quem está dentro do reino, e do reino de quem está de fora. Que aí tem pessoas que
estão fora, mas têm alguns atributos do reino, mas que não é só isso, não é o reino, entra para dentro do reino e quer fazer dessa sua percepção elementos do reino. Está errado. Quando eu entro dentro desse reino de Deus, e esse reino com as suas diretrizes, e a diretriz maior é o amor, eu preciso estar atento a esse requisito para que eu não possa, né, voltar para mim mesmo e deixar com que essa sensibilidade venha prejudicar o meu relacionamento com o outro. Então eu preciso observar esse reino de Deus. E a terceira, pastor Silas, como que vamos observar esse terceiro passo? Aqui é porque eu estou seguindo aqui pelo resumo. Aí ele tem: o interesse do reino deve ser tão grande a ponto de não sentirmos que a vida nos machuca. Não permita que a autopiedade se apodere de você. Então, não permita que a autopiedade se apodere de você. O que é autopiedade? É pena de si mesmo, né? É você, puxa, me machucaram, me fizeram mal, estou me sentindo tão triste por causa do que falaram de mim. Aí o autor diz: olha, faça uma coisa, ria de si mesmo. Dê uma risada de si mesmo. Puxa, você está tão milindrado, né? Tão sensível, né? Tão sensível. Você não acha que é uma grande bobagem você, se você se cuidar, se você centralizar a sua vida em Deus, você tem valor. Não é uma fofoca, não é uma crítica desproporcional que vai tirar o teu valor diante de Deus. Dê uma risada de si mesmo, toque a vida e procure ajudar o outro, né? Eu acho que é mais ou menos esse caminho aí. E eu acho que isso aí a gente amarra com o versículo bíblico, né, que a gente percebe. Acredito que o salmista, eu acho que é em Salmos, não tenho certeza, mas com 2 pastores aqui, eles vão identificar o lugar. Fala: por que estás abatidas, ó minha alma? Né? É a gente olhando para a gente mesmo. E a gente sabe que a gente não tem motivo para ficar abatido, para ter o ego frágil, para ficar inquieto dessa forma. Exatamente. Mas a gente sai um pouco de si e olha para a gente de cima e fala assim: por que você está abatido, ó minha alma? Isso, então, fazer essa conversa consigo mesmo. Ótimo, muito bom. Beleza, vamos caminhar aqui para as nossas considerações finais e assim, dando encerramento a esse período de estudo. Fala aí, pastor Silas, suas considerações finais. Irmãos, eu espero que tenha sido proveitoso, né, produtivo para os irmãos. Acho que esse devocionário ele pode nos ajudar muito se a gente souber aproveitar, né, todos esses princípios de vida que ele está nos ensinando. Ele nos confronta bastante. Eu mesmo tenho sido muito confrontado em coisas que eu achava que não existia em mim. Esse, por exemplo, aqui da crítica e da hipersensibilidade, percebo isso claramente em mim, tanto uma coisa como outra. Então, isso tem me ajudado bastante assim, a reavaliar meu jeito de ser, especialmente aqui na nossa comunidade de fé, na nossa igreja, porque uma coisa são as nossas relações fora, outra coisa é quando nós comungamos da vida diariamente ou toda semana juntos, né, construindo coisas juntos, e aí cada um tem um pensamento diferente, e aí as tensões acontecem. Eu espero que nós acolhamos tudo isso daí com com os braços abertos, assim, com a mente de Cristo, né, para que nós possamos ser edificados na nossa jornada com Jesus, porque o nosso caminho é o caminho da santidade. Foi para isso que Cristo nos chamou. Ele quer, o Espírito Santo de Deus quer santificar as nossas vidas para que nós sejamos mais abençoadores para a vida das pessoas e que sejamos também muito abençoados. Então, que nós acolhamos isso daí como um recado de Deus para as nossas vidas. Rodrigo? Eu vou ser bem breve. Eu acredito que a gente não tem muito a falar. A gente já fez um debate até relativamente longo aqui, mas eu acredito que tem sido fundamental o debate nesse livro, no caminho, nesse devocionário, para a gente perceber a importância de valorizarmos o caminho. A gente, por muito tempo, fica muito preocupada só com o destino, pensando só no céu, e esquece que a gente tem um caminho a ser trilhado aqui na terra. Então, o desafio para agora e para o resto da nossa vida é conhecermos o caminho e permanecermos nesse caminho. Ótimo. Certo, bem sucinto, como dito, né?
E a minha percepção final é: não julguem. Não julguem. Caso você o faça, você será julgado pela mesma medida. E eu, como profissional também da área da crítica, eu evito de falar o que é ruim, mas apenas aquilo que é nos dado como parâmetro. Qual é o nosso parâmetro de análise? Então, a partir daquele eu vou analisar como profissional da área de crítica literária, que nós tecemos alguns textos. Não cabe nós julgarmos o artista pelo que ele está expondo ali naquele momento, porque a nossa percepção ela é muito pequena, a dimensão não alcança longe. Então, os nossos olhos são bem rasos. Então, dá para eu entender o que o outro está querendo fazer, né? Mas a partir dos dias vão passando, isso vai se revelando a mim e eu vou entendendo qual é de fato a intenção do autor. A sua vida é uma obra de arte. Então, você está construindo essa obra. Então, qualquer crítica, nesse momento, talvez pode ser errada. Então, você que está nessa posição de crítico, espere, após a morte, aí sim dá para a gente fazer uma crítica. A pessoa foi boa, ou a pessoa foi mal. Porque você já tem a obra completa, né, dado a você. Que o Senhor nos abençoe e nos faça entender o caminho, e assim nos desvencilharmos desses processos de não caminho. Amém, irmãos. Nós vamos chamar a Francisca e nós vamos encerrar. Vou pedir a Nogueira para fazer uma oração e logo depois nós encerraremos a nossa EBD com mais uma das belas canções aí que os nossos irmãos trazem para nós hoje. Vamos então orar, agradecendo ao Senhor por esse tempo aqui que estivemos juntos e depois vamos louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade, Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, Pai. Apesar do meio virtual, temos a convicção de que estamos em um só Espírito, Deus. Temos a convicção que estamos unidos como igreja, independente do local em que nós estamos, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, Deus. O Senhor tem cuidado de nós, Pai. Nos dá sabedoria e discernimento para entender tudo que é falado aqui, Deus, para que nós possamos entender Sua palavra, Deus, possamos entender o que o Senhor quer falar conosco, Pai. Guarde o Teu povo, guarde a Tua igreja, Pai, nos livra de todo o mal, Pai. Nós Te pedimos, Deus, que nos conforte o coração, Pai, diante desse momento tão caótico que estamos vivendo, Deus. Que o Senhor nos dê confiança, que o Senhor nos dê segurança, Deus, que nós possamos confiar em Ti e que possamos resistir diante desse momento tão difícil, com a certeza, Deus, de que estamos no Teu caminho e entendendo que o Senhor é a partida e é o norte desse caminho, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou e porque nós temos a certeza de que o Senhor continuará a nos ajudar, Pai. Guarde o Teu povo, guarde a Tua igreja, Pai, e esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.